Álvaro nos explicando o que tá rolando nos Estados Unidos. Bora ver. Protestos perigosos eclodiram em Los Angeles, na Califórnia. Nos Estados Unidos, essas manifestações dominam o noticiário. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Gente presa, gente ferida, o tempo todo. Vamos com o noticiário internacional. Em Los Angeles, 2 policiais ficaram feridos depois de entrarem em confronto com manifestantes em protestos contra a deportação de imigrantes. Eu vi uma informação, inclusive, cara, muito interessante, que o ICE, né, que é o nome do órgão do governo responsável por fazer a captura dos pokémons, né, das pessoas, tá com uma meta diária de, tipo, prender 3 mil pessoas, mano. Os caras estão prendendo na doideira. Virou, gringo? Toma, tchau, obrigado. Depois a gente vê. Os policiais usaram gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral para dispersar a multidão no segundo dia dos atos. Na sexta-feira, dezenas de pessoas foram presas por agentes federais. E a desordem que impera nas ruas se repete nos palácios. As autoridades não conseguem decidir como lidar com o problema. O governo federal quer lidar com isso pela via militar e mobilizou fuzileiros navais para conter essa multidão. Já o governo do estado da Califórnia reagiu indignado, reclamou que não foi avisado do envio dos militares e taxou essa medida de inconstitucional. A prefeitura de Los Angeles também não gostou, emitiu uma nota defendendo o direito de protestar. Todo o descompasso entre as autoridades é público e o presidente do país desafia os manifestantes nas redes sociais. Ele disse também que os manifestantes não poderão mais usar máscaras nos atos. Questionou, inclusive, que eles... Vocês podem protestar, mas eu tenho que poder filmar vocês. Me poupe também, né? têm a esconder. O caos nas ruas é gigantesco e as instituições que poderiam colocar ordem nisso estão em conflito. O país que já foi compreendido como um modelo de como uma democracia de massas deve funcionar... Honestamente, eu até me questiono se foi um modelo de verdade, tá ligado? Se também não foi só propaganda. Agora choca o mundo com cenas típicas das chamadas ditaduras contra as quais ele guerreou tantas vezes. Tem até jornalista estrangeira sofrendo violência ao tentar noticiar os protestos. Nesse momento você vê claramente o agente mira diretamente para a jornalista que grita de dor depois de ser atingida pela bala de borracha, vamos lembrar e ressaltar aqui. Ela não ficou ferida, continuou ali trabalhando com a cobertura, mas mostra... Não, pera. Agora eu fiquei curioso. Ela não ficou ferida, continuou ali trabalhando com a cobertura, mas mostra exatamente o perigo que esses profissionais enfrentam em situações que envolvem conflitos. Eu sou Álvaro e esse é o meu textão sobre os protestos em Los Angeles. E eu falo com vocês, eu vi o Fantástico e até onde eu vi não rolou nada disso, cara. Nada disso. E os Estados Unidos é o país que qualquer merdinha que acontece lá, a Globo faz plantão, né? Bicho, é foda mesmo, né? Donald Trump se elegeu falando em combater os imigrantes ilegais. Ele chegou a estabelecer uma meta, prender 3 mil desses imigrantes por dia. E até esse momento, a principal ferramenta que a Casa Branca usava para ir atrás dos imigrantes era o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, conhecido pela sigla ICE. Só que com os protestos, as Forças Armadas entram em cena. E isso é de longe o mais importante. Os Estados Unidos agora podem usar militares para caçar imigrante em todo o território nacional. Olha só o que acontece no sábado pela noite, quando Donald Trump assina aquele memorando mandando 2 mil homens, 2 mil soldados para lidar com os protestos. Nenhum momento daquele memorando fala nem de Califórnia e nem de Los Angeles. É um memorando nacional. Estabelece que a partir de agora, qualquer problema, qualquer tipo de obstáculo para a deportação ou para a prisão de imigrantes pode ser respondida com tropas federais. Então, de fato, o que representa esse momento é a militarização justamente de toda a operação no país inteiro.
Esse é o Jamil Chad, no UOL, e pelo relato dele você ficaria com a impressão de que esses protestos podem se espalhar pelos Estados Unidos. E essa impressão não é só sua, não. Outros observadores também estão preocupados com essa possibilidade. Tivemos já ontem à noite, pela primeira vez, uma manifestação no mesmo sentido em São Francisco. Aqui em Nova York, também ontem, no fim de semana, já os primeiros sinais de tensão, não dá para dizer que são conflitos, mas de tensão entre manifestantes e a polícia local. Então você sim vê isso sendo disseminado em outros locais. Você também vê em alguns outros estados a sociedade civil que começa a se organizar para tentar entender o que isso tudo representa. Enquanto o fogo se espalha, parece que o Trump quer jogar gasolina. Além de trocar insultos com outras autoridades, ele desafia os manifestantes. Pelas redes sociais, o presidente Donald Trump reagiu durante o final de semana, disse que a ordem vai ser restaurada, custe o que custar. Ele criticou bastante a atuação do governador da Califórnia, Gavin Newsom, e também da prefeita de Los Angeles, pela atuação para tentar conter esses protestos. O presidente Trump disse que os dois deveriam pedir desculpas à população por realizar um trabalho horrível, nas palavras do Trump. Ele também chamou os manifestantes de encrenqueiros insurgentes. Por que é que o Donald Trump se comporta dessa forma? Que motivo ele tem para dar essas declarações que acabam estimulando as manifestações? Os correspondentes internacionais É simples, ele não mora em Los Angeles. E os analistas dizem que ele tem interesse na desordem e que ele coleta alguns benefícios com isso. O Trump já teria conseguido um argumento para colocar os militares na rua atrás dos imigrantes. E com os protestos, ele também consegue promover uma coesão da base de apoio dele. Exatamente. No UOL, a Mariana Sanches. Esse é o grande discurso, inclusive, de eleição do Trump, né? Que os estrangeiros estavam ali contaminando, envenenando o sangue americano. Então, assim, da perspectiva do presidente americano, o que está acontecendo na Califórnia interessa. Interessa que essas manifestações escalem e, como a gente vai ver, se aprofundar as ações do ICE no país inteiro, é muito provável que a gente venha a ver novas manifestações e, entre esses manifestantes, é muito comum ter elementos violentos, gente que vai partir para cima, e nesse sentido os democratas, honestamente, fazem muito pouco para organizar essa reação, né? Até para não se associar eventualmente a algo violento, eles quase não atuam de maneira clara, né? O que a gente tem visto... Se fosse no Brasil, o MBL tava lá já correndo, né? Os democratas preferindo sempre sinalizar virtude diante de qualquer situação. Os estados que formam os Estados Unidos têm um certo grau de autonomia e essa intervenção de forças federais é uma coisa muito grave que aconteceu pouquíssimas vezes na história. Os Estados Unidos não viam nada parecido com isso desde a década de 60. Naquela época, a polícia local no Alabama estava sendo excessivamente violenta com a população negra, que estava lutando pelos seus direitos civis. Então as forças federais foram enviadas para lá. Ou seja, nos anos 60, a intervenção federal era para evitar o massacre de uma minoria. Mas em 2025, a intervenção federal é para caçar imigrante. Sinal de que alguma coisa mudou de lá para cá. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu não sei você, mas eu não consigo deixar de pensar em como tudo isso que a gente está vendo agora nas ruas dos Estados Unidos, como isso se articula com aquela troca de insultos entre o Trump e o Elon Musk. Lembra disso? Bem recente agora. Parece que os Estados Unidos já vinham, numa tendência de crise da sua institucionalidade. É um estado que já foi tratado de maneira mais sóbria, mais solene, para não dizer mais séria, É governador brigando com prefeito, brigando com presidente, brigando com o ex-chefe do Departamento de Eficiência Governamental, daqui a pouco tem a Suprema Corte no meio. No Brasil, quando começa assim, a gente reza, é como se fosse uma prece. O pessoal diz assim, os analistas políticos, as instituições estão funcionando normalmente. Quando você ouve essa frase por aqui, você sabe que é algo de anormal, Cabe para o momento dos Estados Unidos.
essa prece ou exercício de negação. Acho que era isso, gente. Muito obrigado de novo, tá? Por ter visto até aqui. Se quiser se inscrever, eu ficaria muito feliz em ter a sua companhia. Tem Mais um excelente vídeo do Álvaro. Demais. Se quiser Cadê e meu puder, deixar o seu apoio. Valeu! Agora entendemos todo esse rolezinho. Tá aí. Se inscreva no nosso canal, tanto aqui quanto no do Álvaro, que o link está sempre na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos e tchau, obrigado.